Queridos irmãos, irmãs aqui presentes na catedral e irmãos e irmãs que nos seguem pelas transmissões que são feitas desta Santa Missa. A mensagem fundamental, principal da Palavra de Deus neste domingo é o tema da humildade. A mensagem central do dia de hoje, a verdadeira grandeza de uma pessoa está no serviço humilde, está na capacidade de fazer da sua vida um dom para os demais, e não em assumir honrarias, posições sociais. Isso não torna ninguém mais ou melhor do que os outros. Jesus, na verdade, como nós escutamos no Evangelho, ele inverte os valores deste mundo. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Esta é a cena que nós ouvimos no Evangelho de hoje, esta cena que deve espelhar a nossa vida. Os convidados daquela festa se acham importantes, alguns deles se acham importantes, por isso vão se colocar no lugar de honra, no lugar segundo a visão que eles têm da sua importância. E, portanto, como nós costumamos dizer, se achando muito, eles se colocam nos lugares mais importantes. Na verdade, queridos irmãos, isso está na raiz da nossa vida, do nosso ser como seres humanos. A necessidade do reconhecimento, a necessidade de que as pessoas valorizem os dons e capacidades que todos nós temos. Essa é uma tendência humana que foi, digamos assim, desvirtuada por causa do pecado original. Que nós temos que nos valorizar, que nós temos que reconhecer o bem que existe na nossa vida e também reconhecer muitas vezes o mal, a fragilidade que nós temos. Isso não é ruim. Temos que ser realistas conosco mesmos, saber quais são os nossos, como nós costumamos dizer, os nossos pontos fortes, aquilo que de verdade nós temos de bom. E o trabalho, a luta humana é potencializar isso, é fazer de verdade com que isso melhore, com que isso cresça, se torne uma realidade cada vez mais forte em nós. E o contrário, nós também não podemos aceitar, que é a diminuição de si mesmo, a desvalorização, digamos assim, doentia de si mesmo. Muitas vezes, por algumas razões, por situações da nossa vida, por dificuldades que nós passamos, por não conseguirmos muitas vezes resolver realidades do nosso dia a dia, não conseguimos um trabalho melhor, não nos sentimos talvez reconhecidos no trabalho. Aquele que estuda, quando chega no fim do mês e sai lá uma nota que de verdade não é agradável, até a pessoa pode se sentir injustiçada por causa disso, porque, puxa vida, me esforcei, puxa vida, estudei, e agora o resultado é esse. Nós corremos o risco de nos diminuirmos, de dizermos que nós não temos valor, ou pensarmos que nós não temos valor. Nosso Senhor não ensina isso. Esta não é a verdadeira humildade, desvalorizar a si mesmo. Diante de Deus, nós temos um valor infinito. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz, ele foi derramado por cada um de nós. Jesus não veio morrer, como nós podemos às vezes imaginar, quando nós dizemos isso, veio morrer por toda a humanidade. Toda a humanidade, para Jesus e para Deus, não é uma humanidade anônima, não é uma humanidade em bloco. Jesus veio morrer por cada um de nós, deu a sua vida por cada um de nós. E se ele precisasse voltar a esse mundo,
para repetir o que ele fez. Não precisa, porque o sacrifício dele tem um valor fundamental, imenso. Mas se precisasse voltar por uma única pessoa, Jesus voltaria a esse mundo e faria exatamente o que ele fez na cruz por esta única pessoa, porque ele fez isso para cada um de nós. Portanto, a desvalorização de si não é humildade. Humildade significa a capacidade de se compreender no bem e no mal, na capacidade de se conhecer nas coisas boas, positivas, e nas fragilidades que nós temos, e valorizando umas e dando verdadeiro valor às outras, não se sentir mais do que ninguém, porque nós somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Ninguém é mais porque tem mais dinheiro, ninguém é mais porque tem um cargo melhor do que outra pessoa. Esse espírito do mundo, que faz com que muitas vezes aqueles que ocupem lugares importantes, lugares assim que são considerados com respeito e com consideração pela sociedade, isso também pode acontecer na igreja, naturalmente, isso não faz ninguém ser mais do que o outro. O político, por exemplo, para dar exemplo, quando é eleito, ele não é eleito para si, ele é eleito para servir a comunidade, ele é eleito para encontrar razões, motivações, realizações, não para a sua glória, não para o reconhecimento de si mesmo. Infelizmente, essa ideia de que se faz o bem a uma comunidade para ser reconhecido por ela, e depois que a comunidade então, reconhecendo novamente, dê uma função, digamos assim, a esta pessoa, esta visão é errada. Nós somos todos irmãos. Um cargo público, como disse para vocês, da própria igreja, o sacerdote, o bispo, o que nós somos mais do que vocês? O que nos faz ser, se é que alguém pense assim, melhores do que os outros, nesse sentido, mais importantes do que os outros, porque ocupamos um lugar de destaque, porque estamos, por exemplo, diante de vocês, falando e explicando. Isso deve nos fazer mais conscientes de que a nossa missão é servir a vocês, de que a nossa missão é fazer com que a nossa vida esteja totalmente doada, totalmente entregue a vocês. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Nosso Senhor deixa as coisas muito claras, no mundo e na igreja. Somos todos irmãos, temos o mesmo valor diante de Deus, que não é, como eu disse, um valor genérico, mas é um valor pessoal, um valor único para Deus. Cada um de nós é único para Deus. Ele nos ama com um amor único. Deus não reparte amor, Deus não divide amor. Não é que Deus tenha um bloco de amor e precise dar um pouquinho de amor para cada um, fazendo as contas para que cada um receba alguma coisa. Não, Deus nos ama com o amor que nós precisamos dele, com o amor que é necessário para que nós sejamos filhos de Deus e possamos ser também irmãos uns dos outros. Portanto, para Jesus, e a palavra de Deus hoje nos ensina isso, a humildade não é uma etiqueta, não é uma veste. A humildade é uma atitude de coração, é reconhecer que somos pequenos diante de Deus e que precisamos dele, e que fomos criados para nos ajudar uns aos outros, para sermos irmãos uns dos outros. Quem ocupa situações maiores tem mais responsabilidade diante de Deus e vai responder diante de Deus pelo cargo, pela função que ocupa.
O julgamento, eu temo por isso, o julgamento de um bispo, o julgamento de um sacerdote diante de Deus, será muito mais duro do que o julgamento de um fiel cristão. Porque Deus nos deu mais responsabilidades, nos deu mais dons, nos deu mais capacidades, não para nós, não para nosso orgulho, para a nossa vaidade pessoal, mas para o serviço, para poder ajudar os nossos irmãos a irem para o céu. Esta é a humildade que nosso Senhor nos ensina isso. Que lição nós podemos tirar para a nossa vida prática, a nossa vida do dia a dia? Que nós somos convidados por Cristo nosso Senhor a viver a humildade nas realidades normais do nosso dia a dia, na família, no relacionamento. Essa ideia que pode muitas vezes estar presente na nossa vida: tal serviço eu não faço, tal coisa não é comigo. Isso às vezes pode nos levar a ter essas ideias, né? De que nós somos muito especiais. Que um filho, por exemplo, não pode lavar a louça, porque ele é muito especial dentro da família, é alguém importantíssimo. Por isso, não fale para que ele deva lavar a louça, né? Ou que o marido eventualmente ajude a esposa a passar um pano úmido no chão. Não, mas eu vou fazer isso. Essa ideia são exemplos. Naturalmente, todo exemplo tem o valor de ser exemplo, nada mais do que isso. Mas para explicar, nós somos todos irmãos. Temos que pensar um no outro. Temos que nos ajudar uns aos outros. O núcleo familiar é uma igreja. A sua família, querido irmão, querida irmã, é uma igreja. Ali Cristo é o maior. E é o maior porque Ele se doa mais, porque Ele se entrega mais pelo amor dos irmãos. Assim cada um de nós nunca perderá o respeito por servir mais os outros. Nunca perderá a importância, porque a gente se dispõe a nos ajudar ali mutuamente, para ter um ambiente de alegria, um ambiente de paz dentro de casa. Penso que nós podemos pedir isso a Deus na missa de hoje, que Ele de verdade nos ajude e nos ensine a verdadeira humildade, que é esta atitude de coração e de alma, de nós sabermos filhos de Deus, amados por Deus, irmãos uns dos outros. Esta fraternidade, esta coesão que deve existir entre nós, na família, na comunidade cristã, na sociedade. Não deixar que este espírito mundano de competição, de bajulação, de adulação, que é dar aos outros importância somente por interesse, somente para ganhar algo, ou como se diz, levar algo por causa dos outros. Isto é a anti-humildade, é o contrário da humildade. A humildade significa que nós nos reconhecemos como filhos de Deus e nos colocamos sempre a serviço uns dos outros.